Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, 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 abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, oh, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Cante isso pra ele, cante. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor,
abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro a noite, choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro a noite, choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que manhã maravilhosa que o Senhor tem feito para nós. Amém, queridos? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nos achegando ao Senhor. Mais uma manhã de devocional. Glória a Deus, amém? Quem está online conosco aí vai dando um joinha aí pra gente. Jesus, vai dando um joinha aí quem está online conosco pra gente poder compartilhar. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Seu amor dura para todos sempre. Eita Deus bom. Eita Deus bom. Aleluia, aleluia. Eita Jesus. Glória a Deus, está conosco. Vamos dando um bom dia aqui aos nossos queridos. O Neton tá aqui conosco, evangelista. Deixa eu chamar logo o Neton. Não, deixa eu dar um bom dia aqui. Chamar e dar bom dia. Jeane, bom dia. Osilene, bom dia, Osilene. Gemerson Costa, bom dia. Tiago Araújo, bom dia. Regis Maracanaú, bom dia. Paulo Gabriel, bom dia, meu filho. Ailma, cadê o nego? Bom dia. Renata, minha esposa, bom dia. Dona Neta, saudade da senhora, mulher de Deus. Solange, bom dia. Aproveita, Solange, traz o meu fone de ouvido. Corre. Pastor Abel Luiz, bom dia. Valberto Silva, meu irmão, bom dia, maninho. Acordou agora, hein, Solange? Tô vendo aí. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, Alexandre, rapaz, bom dia, meu querido. Morrendo de saudade de todos vocês, tá? E tem que ficar online, né? Fazendo todos os nossos cultos online. E tem sido dias maravilhosos que Deus tem estabelecido para nós. Eu sei que Deus tem cada vez mais um momento precioso para cada um de nós. E aí, meu pastor? E aí, meu querido? Vai, senhor? Não, hoje não. Vai ficar para outra ocasião aí. Tá tudo bem, cara? Tá, tudo bem, pastor. Graças a Deus, viu? Só benção. Quero primeiramente lhe agradecer, né, por estar junto conosco nessa manhã que para nós é tão maravilhosa, é tão perfeita, todas essas manhãs. E eu quero lhe agradecer demais por aceitar esse convite, tá bom? Amém. Nós tem algumas pessoas online conosco, mais de 20 mil que tá dizendo. Eita, Jesus. A live aqui é forte, viu? A live é forte, aqui é forte. Nós estamos com a nossa bispa lá do Rio de Janeiro, bispa Janaína. Meu tá aí Deus, conosco, foi online. Meu Deus, meu Deus. Toca o chofar, né? Pastor, não tem nenhum problema não, né? Eu tá de boné aqui e tal. Oxe, você tá em casa. É que eu não tenho um cabelo bonito assim que nem o do senhor, né? Aí eu... tô vendo aí. Pelo menos o meu chapéu aqui, né? Fica à vontade, queridão. Galerinha, bom dia. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui online com esse homem de Deus, esse evangelista, que tem sido precioso. Deus tem nos aproximado, né, cara? Deus tem nos aproximado, né? Verdade, viu, pastor? Assim, eu passava ali algumas vezes ali na frente da igreja e eu, caraca, velho, quem é o pastor dessa igreja? E eu não sabia aí, pouco tempo aí, né, eu fiquei sabendo que era o senhor. Já tive até uma aproximação aí também do Gabriel, a gente tá até escrevendo uma letra junto aí, um trap, né, Gabriel, aí. Massa. Pesado aí, vai sair logo logo aí, uma letra evangelista. Quando tiver pronta, já vem pra cá pra cantar aqui, mais. Né? Tiver pronto, já vem pra cantar aqui com a gente, pra gente. Meu Deus. Pronto, aí lança aí na igreja aí. O Neton, a gente tem se aproximado, Deus tem feito essa ponte, né? Deus é lindo demais, Deus é perfeito. E Deus está unindo o útil ao agradável, né?
Verdade, Tem sido pastor. maravilhoso, tem sido maravilhoso. Eu quero, primeiramente, lhe agradecer por tudo, lhe agradecer por todo esse processo. Eu vi algumas fotos tuas que tu estava no interior. Tu tá por onde? Tá por Fortaleza, tá pelo Não, hoje, interior? hoje eu tô em casa, né? Já tô no Bom Jardim. Naquele dia que eu tava acompanhando as lives de vocês, eu tava em Tapipoca, Itapipoca. casa da Hum. sogra lá, Serra do Arapari, né? Eita Deus, e é bom. E é É, lá é bom. Glória a Deus. Queridos, eu vou pedir aqui os irmãos que estão online conosco, né, Tom? Para já ir abrindo a Bíblia. Hoje nós vamos encerrar o livro de Romanos. Primeiro eu quero pedir desculpa a todos os irmãos, que nós tivemos 2 dias aí, 2 dias com alguns probleminhas técnicos aí, acabou que não deu para a gente fazer nosso devocional, né? Eu até pensei em fazer de tarde, mas eu não, vou deixar para frente, né? E a gente acabou ontem, inclusive ontem foi um dos dias que não teve o nosso devocional, né? Era para a gente estar ontem com o devocional com a Bispa Janaína, mas ela vai estar esses dias conosco em nome de Jesus. Amém? Então, os irmãos que estão entrando aí online aí conosco, esse é o nosso momento de devocional. É um capítulo que nós lemos por dia. Nós temos um momento de adoração, temos um momento de leitura de palavra e nós destrinchamos essa palavra para que haja um entendimento melhor para nós e para a igreja, né? Para todo o povo que está online conosco. Hoje é o livro de Romanos. Romanos capítulo 16. Hoje a gente encerra Romanos e amanhã a gente começa o livro de 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios. forte. Glória a Deus. Então, galerinha, vai abrindo a Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 16. E como a gente tem pedido todas as manhãs, Bíblia e caneta. Caneta para ir marcando os versículos que te chamarem a atenção, para que a gente possa, glória a Deus, possa juntos falar sobre esses versículos e ser agraciados por Deus mais uma manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia aí, né, Tom? Fala aí como é que tá sendo essa pandemia aí. Essa Pois crise de é, ter que ficar em pastor, né? A casa, né? gente em casa. Inclusive, eu estava até trabalhando como motorista de Uber, eu dei uma parada, sabe, uns dias, tanto pela questão da pandemia e também, felizmente, essas guerras entre facções que estouram novamente aí nos bairros de Pior. Fortaleza e tá muito sério. Inclusive, né, um pastor muito amigo meu ontem passou uma situação muito difícil com a família, os membros de igreja tiveram que serem praticamente, né, saíram da comunidade, saíram do lugar onde eles moravam, nasceram e se criaram lá, onde a igreja já tinha 10 anos, né? Infelizmente, a que ponto a gente chegou, né? O pastor teve que ir embora com a família, com o Misericórdia. irmão da igreja. A igreja ficou ali no meio de uma zona de guerra e não tinha nem como ele Como continuar, permanecer, né? permanecer. E a gente sabe que nós estamos sujeitos. Alguém pode perguntar, mas o porquê disso, né? A igreja não é de Deus, irmãos. Imagino que os nossos irmãos estão sofrendo aí na Coreia do Norte, na Somália, na Índia e outros lugares onde o evangelho é perseguido, né, pastor? Sim, 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 sim. Sim, é Estão uma sujeitos. perseguição, né? Cada região tem uma perseguição diferente. Galerinha, à medida que for abrindo, vai dando um joinha aí pra gente saber que abriram a Bíblia. E vamos orar. Manda pra mim depois no pessoal o nome desse pastor, tá? Família dele, pra gente. Amém. No mínimo, o mínimo que a gente pode fazer, que já é muita coisa, graças a Deus por isso, é a nossa oração, né? A gente pode Verdade. tirar esse momento de oração e cobri-los em oração, para que Deus livre, para que Deus estabeleça um tempo novo para eles, né? Deus Verdade. tornar o mal, tornar tudo isso de ruim, tornar em bem, né? Em nome de Verdade, Jesus. pastor. Que não é Glória. fácil. Querendo ou não, abala o Não é fácil. psicológico, abala tudo, abala tudo. Bala a família, bala toda a estrutura, Tudo, né? tudo. Tudo que é de estrutura fica abalado, é complicado. Verdade. Glória a Deus. Vamos que vamos. Galerinha já tá colocando a mãozinha aí, dizendo que já abriram a Bíblia. Então vamos lá, eu leio, ou tu lê? O senhor quiser ler, pode ler, eu vou acompanhando aqui. Eu Eu leio. não sei qual é a versão do senhor, a versão que o senhor está aí. Eu tenho 2 versões, mas eu vou ler uma e depois vou compartilhando na outra. Tá certo. Glória a Deus. Romanos, capítulo 16. Vamos lá para a leitura, queridos. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Recomendo-vos, pois Febe, a nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa
que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epenetro, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim. Glória a Deus. Versículo 8. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, o nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, o meu amado. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Versículo 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Perside, o qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansícrito e a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Versículo 16. Glória a Deus. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculos, as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissessões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eita Deus. Suas palavras são lisonjas. Suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios do bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Gerson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos, Gaio, o meu herdeiro, hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, o procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, versículo 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Capítulo massa, né, cara? Muito forte, viu, pastor? Esse capítulo aqui, muito forte. Capítulo massa para a gente poder trabalhar aqui. Se a gente fosse trabalhar nome por nome desses personagens, a gente passaria a manhã todinha, né? Ou o dia todo, Aproximadamente né? 27 nomes aí, né, que Paulo faz menção aí. 27 nomes. Eu acho que é exatamente 27 nomes, né? Tu contou, né? Eu tive que vir afiado, que eu sei que tá cheio de teólogo aí na live aí. Tem que cuidar, Meu amigo, os teólogos aqui são de Deus, né? É benção.
E é bom, tem que estar examinando, né? Tem que ter. Glória a Deus, glória a Deus. Ele fala, ele dá meio que um adjetivo para quase todas as pessoas que ele apresenta, né? Isso. Aí eu quero pedir a galerinha aqui, que foi entrando na live, ou que já estiver na live conosco, vai colocando os versículos que chamaram a atenção aí para a gente poder ir compartilhando. Em nome de Jesus. Né? Tu quer começar? Quer falando aí, Neton? Pois é, pastor, se o senhor me permitir, né, eu trazer aqui já, pelo Vai menos ficar à aqui uma vontade. introdução para o senhor depois ir compartilhando com os irmãos aí. Vamos junto. Vamos Interessante, junto. Romanos 16, né, que já é o final aqui da carta aos Romanos, onde Paulo vai enviar Febe, né, que é onde ele está deixando bem claro aqui que ela foi a portadora, né, a mulher que, como diz o Augusto Nicodemos, ela que foi a responsável por guardar, né, e proteger aí, né, a história da teologia cristã, né, essa grande responsabilidade dessa Sim. mulher, né, essa mulher aqui que o nome dela, eu conversando até com o Vaso ontem à noite, a gente falando um pouco sobre Febe, sobre Romanos 16, ela me passou até a questão da etimologia do nome Febe, né, que significa radiante ou brilhante. Né, e Eita vendo isso, a Jesus. gente pode assim chegar a uma conclusão da importância que ela teve, né, pastor, na Sim. obra de Deus, não somente no período que ela foi levar a carta, né, o último tratado de Paulo aos Romanos, mas antes de tudo isso ela já vinha exercendo um bom trabalho na obra de Deus ali na região onde ela habitava, né, de Sencreia, e o Sim. que eu pude analisar bem, que ela era uma mulher assim, bem-sucedida e que não era avarenta e que através de todos seus bens, o recurso que ela tinha, ela investia tudo isso na obra de Deus, trazendo um destaque para ela, né? Como diz aqui a etimologia do nome dela, brilhante, radiante. E já aproveitando e abrindo um parênteses aqui, né, para incentivar as mulheres, né, as irmãs que estão aí na live, as Aleluia. ombreiras, né, as missionárias, as diaconisas, que tem espaço sim para vocês trabalharem na obra de Deus. Vocês são muito importantes na obra de Deus. Se a gente Glória a vê Deus. bem, no tempo de Paulo, logo aqui no primeiro século, a gente sabia da dificuldade que era para uma mulher, né, se destacar, para a mulher tomar uma frente para exercer alguma função no meio da sociedade, né, vocês sabem muito bem disso. E Febe, como outras mulheres, também romperam essa barreira, né, pastor? Sim. Romperam essa barreira, Sim. não ficaram tímidas e não se deixaram se levar pela questão cultural da época, que a mulher praticamente, na realidade, naquele tempo não tinha vez, nem tinha voz, certo? Mas mesmo assim elas foram, tiveram atitude, Febe com todo o seu recurso financeiro, ajudou a obra de Deus, principalmente o apóstolo Paulo, e ela, da melhor forma possível que ela pôde ajudar a obra do Senhor, ela fez, e o apóstolo Paulo só incentivou cada vez mais, motivou, elogiou e reconheceu o trabalho dessa mulher, né, pastor? Aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Na verdade, acredita-se que essa Febe, ela tinha uma grande influência na cidade. Tá dando para me ouvir direitinho? Oi? Neton? Sim, Tá me tô. ouvindo? Isso. Pronto. Então acredita-se que ela tinha uma grande influência e era uma pessoa que tinha muitas condições. Mas ela não fica conhecida só pelas suas condições. Ela fica conhecida pelo processo de proteger os cristãos e proteger a igreja, né? Isso. Então, Isso. enquanto tem muitas pessoas que estão tentando denegrir a igreja, né, desproteger a igreja, falar mal da igreja, né, essa mulher é uma protetora da igreja. É uma Isso. protetora da igreja, alguém que conseguiu proteger, conseguiu levar, conseguiu guardar os apóstolos, conseguiu guardar o evangelho, né? E o apóstolo Paulo ele começa falando justamente sobre ela. Olha, receba ela e o que ela precisar, o que ela necessitar, ajude. Né? Isso. Glória a Deus. Tá travando Essa, ainda, essa meu... palavra protetora também, ela tem o sentido no grego de
patrocinadora, né? Que além de protetora, ela era uma patrocinadora da obra de Deus, né, pastor? Interessante. E Glória a a Deus. gente for ver bem aqui, dá pra gente aqui destacar aqui pelo menos 3 qualidades de Febe aqui. Né? A primeira qualidade está aqui bem aqui no versículo de número 1, né? O serviço dela. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sincreto. Era uma mulher que servia a igreja do Senhor Jesus. A segunda qualidade que a gente pode ver aqui no versículo de número 2, para que recebais no Senhor como convém aos santos, né? Era uma mulher santa, separada, uma mulher que verdadeiramente tinha, né, um compromisso com Deus. E a terceira qualidade foi o que a gente falou aqui agora, né? A questão do cuidado, a questão da proteção. Uma mulher que, como diz aqui o meu amigo Sim. Pedro, né? Ela não era avarenta. Aí aqui eu vou lançar aqui uma perguntinha, ou então algo para ficar, para a gente refletir. A que ponto nós estamos dispostos a usar o recurso que nós temos em prol do Evangelho, em prol da obra de Deus? Será que nós temos esse coração voluntário? Será que nós temos essa sensibilidade de compartilhar o que nós temos, pastor Carlos, com a obra de Deus, com os mais necessitados, os mais pobres? Será que nós temos esse coração voluntário aqui, como essa mulher Febe teve? Ou será que nós vivemos num tempo de pessoas avarentas? Pessoas ali que só pensam no seu bem próprio, no seu próprio bem-estar, não estão preocupados se o irmão da congregação dele, da congregação dela, está precisando de um auxílio, de um remédio, uma cesta básica, uma ajuda para pagar um papel de luz, de água, Sim. Algo do tipo, porque nós sabemos que as nossas igrejas, né, sempre tem pessoas assim que passam esse tipo de necessidade. E nesse tempo é precioso ver pessoas se levantando para ajudar outras pessoas, né? A gente faz uma arrecadação de alimentos, né, Tom? Toda segunda-feira na igreja, das 4 às 6. Isso, eu já vi. Das 4 horas da tarde às 6, a gente está lá na igreja recebendo alimentos. A gente recebe na segunda, na terça ou na quarta-feira a gente já está distribuindo as cestas básicas, né? E é incrível que às vezes são poucas pessoas que têm esse coração para doar, né? Lógico que ninguém é obrigado a doar, ninguém é obrigado. Isso. Mas nesse tempo de pandemia, a gente precisa que o nosso coração ele se abra para repartir o pão. Isso. Né? Poder ajudar. Poxa, vamos ajudar. São tantas pessoas carentes. Né? Nós temos aqui no nosso bairro, né, Tom? São várias famílias que estão passando por necessidade. São várias famílias. Muitas. Pelo menos ali na rua de trás da igreja, eu contabilizei 30 famílias. E esses dias eu coloquei no coração e eu disse para minha esposa que a gente ia correr para levantar 30 cestas básicas para abençoar cada casa ali que tem naquele canalzinho ali atrás. Cada casa. É bênção, pastor. Isso aí, querendo ou não, causa um impacto, né? Também Sim. na comunidade, porque é um papel da igreja também. A obra social, ela caminha junto com a igreja que faz parte. Uma igreja que não faz a obra social, ela está deixando a desejar na sua comunidade. Sim, deixa eu só te dizer aqui, ó. É interessante que assim, ó. Isso aqui é muito massa. Duas coisas importantes aqui nesse capítulo todo. Quero falar, só dar um resumão rápido aqui, mas a gente vai continuar versículo por versículo. Certo. Que tá vindo agora na mente, se eu não falar eu vou esquecer, cara. Deus é lindo demais. A primeira coisa é que, como é lindo ver o apóstolo Paulo, ele agradecendo a todas as pessoas que fizeram parte de alguma forma do ministério. Isso. Ou seja, cada um tem a sua função, né? Então é lindo demais saber que o reino de Deus não funciona só com uma pessoa. Isso. Né? O reino não é só uma pessoa. Deus chama um líder. Deus sempre chamou um líder. Mas ele usa esse líder para mobilizar uma nação. Então é importante a gente saber que juntos nós somos mais fortes. Verdade. Que juntos nós vamos mais longe. Que juntos nós podemos alcançar coisas maiores, mais extraordinárias. Você vê isso lá pelo livro de Gênesis, quando eles colocam, eram um só coração, uma só língua, e eles constroem a Torre de Babel. Isso. Né? Verdade, e o objetivo deles é tocar o céu. E o que é que Deus diz? Vamos descer
e vamos confundir. Porque, olha, eles juntos não há nada que eles não consigam fazer se eles tiverem unidade, né? E Deus desceu, não é porque eles estavam construindo algo, não é porque eles conseguiram, não. Deus confundiu, porque o propósito e o objetivo deles era diferenciado. Nós vamos construir uma torre para tocar o céu e nós vamos construir uma torre para fazer célebre o nosso nome. Então, toda vez que a gente quer fazer um projeto que seja para o nosso nome, Deus destrói. Mas o projeto foi até bom, mas a motivação é errada, né? Errada, cara. Mas quando a gente quer fazer um projeto de acordo com o coração de Deus, cara, o próprio Deus se encarrega de prosperar. E a gente precisa estar unido nisso. É lindo que o apóstolo Paulo ele cita várias pessoas para mostrar que ele não funciona sozinho. O nome do apóstolo Paulo ele aparece mais, lógico, evidente. Ele se torna o mais conhecido. Mas existem nomes aqui que a gente nunca nem ouviu falar, cara. Isso, que foram muito importantes, né? No desenvolvimento da obra de Deus, né? Oh, Deus! Massa! Deus, pastor, aproveitando aí, né, para os irmãos que estão na live, isso é tão interessante que o senhor está falando, que cada um aqui teve o seu papel. Por exemplo, olha só o que Paulo vai agradecer, Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe. Quer dizer, Paulo tinha a mãe de Rufo como a sua própria mãe. Sim. A Bíblia não vai detalhar aqui exatamente no versículo 13. Não vai detalhar o que foi que essa mulher fez, mas quem sabe uma palavra, um abraço, um beijo, uma oração, uma palavra no momento ali já foi suficiente para aquele homem se sentir ali amparado, abraçado. Ela então, tratava Paulo como filho, né? Exatamente. Então, e interessante que esse Rufo aqui tudo indica que era o filho do Simão Cirineu, né? Aquele que carregou a cruz juntamente com Jesus. Então, cada um tem um papel. E tem pessoas que às vezes estão na igreja, nas nossas congregações. Massa. E ficam dizendo assim, eu não tenho chamado, eu não prego, eu não canto. Querido, você é importante. Se você é responsável por limpar a igreja, né? Se você é zelador, é o zelador da igreja, faça com dedicação, faça com amor. Se a gente chega na igreja, no culto à noite, as cadeiras estão limpinhas, o chão está limpo, o banheiro está limpo, é porque foi você. Então você é importante para isso. Se o som saiu bom, né, as fotos, né, como tem o Gabriel aí, tem a Giane aí, que são os responsáveis, fotógrafos, né, pela edição, pelas fotos, tem o sonoplasta. Então, cada um tem o seu papel, até a cozinheira da igreja, responsável pelos lanches, para arrecadar fundo para a igreja, enfim, o pedreiro da igreja. Então, o missionário não é só aquele que faz missão transcultural, mas todo aquele que exerce qualquer função, qualquer coisa em prol da obra de Deus, né, meu pastor? Isso é fenomenal. Ele mostra que cada pessoa tem a sua, né, tem o seu papel a desempenhar. Minha esposa colocou aqui, ó, Paulo mostra como aquelas pessoas elas eram notáveis, né? Isso. Então, por mais que a história não tivesse vendo, mas Paulo fez questão de mostrar, olha, eu quero agradecer a fulano por isso, fulano por aquilo. A segunda coisa que eu ia falar sobre essas pessoas que Paulo fala é que cada um tem um papel a desempenhar. Cada um. E isso é o que ele complementa falando sobre o corpo de Cristo. Olha como é lindo. Quando ele fala, um exemplo, quando ele fala de Febe, ele usa Febe como a serva. A Febe era a mulher que era reconhecida, que tinha recursos, a mulher que cuidou deles, que patrocinou, que manteve eles enquanto eles estavam na cidade, né? Ela tinha um papel de manter, de cuidar, de proteger, porque Deus tinha dado recursos para ela. Aí quando fala no versículo 3, fala de um casal chamado Priscila e Áquila. Os meus cooperadores. Priscila e Áquila. Né? Os meus cooperadores. Né? Então ele já fala, quando ele vai falar de Febe, ele fala que é a mulher que tinha um dinheiro, que guardava, que abençoava. Quando ele vai falar de Priscila e Áquila, ele usa 2 versículos. Ele não usa só um versículo, ele usa 2, cara. Isso. O primeiro para dizer que eles eram cooperadores, e o segundo, que é o versículo 4, para dizer que os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o qual não só eu agradeço, mas também todas as igrejas do Gentil. Ou seja, nós precisamos, a igreja precisa de pessoas que vão manter, pessoas que têm condições, que vão ajudar a igreja a crescer, nesse momento, em todos os momentos, mas a igreja também precisa de pessoas que dão a sua cabeça. Exatamente. Que dão sangue, né?
pessoas que vão além, que apostam, que acreditam. A igreja, ela precisa. Às vezes eu não sou, né, Neton? Às vezes eu não sou aquela pessoa que tem recurso para abençoar nesse momento com cesta básica. Às vezes eu não sou essa pessoa. Mas eu preciso entender e fazer o meu papel. Exatamente. Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Eu não tenho recurso? Então eu vou ajudar como? Né? Então isso é muito forte quando a gente entende que, tipo, às vezes nós não vamos ter o recurso, mas às vezes nós vamos ter que dar o nosso pescoço, a nossa cabeça. Isso. Às vezes nós vamos ter que sacrificar, às vezes nós vamos ter que estar lá limpando, né? Então cada um faz a sua função. O que não pode deixar de acontecer é a gente parar de fazer aquilo que Deus nos chamou. Isso. Só ler aqui, só ler o comentário aqui da bispa aqui, bispa Janaína. Essa é a diferença de um grande líder. Ele sabe honrar cada um que compõe a sua equipe, independente da função, cara. Ô, Jesus. Exatamente. Você vê, pastor, que a bispa falou aí, né? Que o senhor deixou bem claro. Sim. Que independente na função. Na igreja de Deus, na igreja de Cristo, todos são iguais perante o Senhor e cada um pode exercer, né, alguma coisa. Você vê que Paulo tá mandando saudações aqui para pessoas de várias classes sociais, gente nobre. Sim. Aqui tem escravo, nome de pessoas que eram escravo, gente Aqueles que nobre. tiveram presos com ele. Andrônico Exatamente. e Junias, né, os companheiros da prisão, versículo 7. E que foram antes de mim, ou seja, eram pessoas que aceitaram a Cristo antes de Paulo, né? Antes de Paulo, e pelo que a gente vê aí, eram parentes de Paulo, né? Saudai também, aqui está aqui o versículo, saudai Andrônico e Junias, meus parentes, né? Como também o versículo 10, saudai meu parente Herodião. Então, assim, dá a entender que era família de Paulo também, né? Parentes também próximos. Sim. E você vê que tinha pessoas, judeus, gregos, escravos, nobres, gente, né, com bons recursos financeiros, mas todos ali estavam num só propósito, como está escrito lá em Atos capítulo 4, do versículo 33, 34 e diante. Né, que eles não tinham nada em comum, então tudo era voltado para a obra de Deus. Sobre a questão de Priscila e Áquila, hoje eu vou dar uma motivada e prazer, irmã, aí. Interessante que o nome desse casal aparece 6 vezes, né, na Bíblia, e 4 vezes na Bíblia Sagrada, Paulo vai fazer menção de Priscila primeiro, falando mais de Priscila do que do próprio Áquila, né? E buscando também aí, né, pensamentos aí de outros estudiosos, eles dão a entender que Priscila, ela era mais impulsiva, tinha mais atitude, era uma mulher que, tá entendendo, queria fazer, né? E não é diferente dos dias de hoje não, pastor. Tem muita mulher que dá de 10-0 em muitos homens aí, viu? Dá de 10-0. No ano de 2012, quando eu era itinerante, eu pregava, né? Viajava o Brasil pregando. Eu passei alguns dias em Salvador, ali na cidadezinha de um lugarzinho chamado Itapuã. Meu pastor, 80% das igrejas que eu andei, que eu preguei, que eu visitei, eram pastoras. Mulheres na oração, eram irmãs nas vigílias de madrugada, eram as irmãs que entrando nas favelas pregando. Eu, caraca, velho, que negócio é esse? Cadê os homens aqui de Salvador da Bahia, pelo amor de Deus? As mulheres aqui... Deus baiano. Sabe, interessante isso. E nos dias de hoje tem muitas mulheres com atitude, que vai para cima mesmo. E eu espero que nessa live aqui tenha várias Febes e Priscilas aqui, né? Em nome de Jesus, que você continue aí radiante, brilhante, se destacando cada vez mais na obra. Aparece outras mulheres aqui, né? No relato dele, aparece Maria, né? Maria. Aparece várias mulheres aqui. Engraçado, né? Esse nome aqui, Trifena e Trifosa, né? Quando a gente lê, se dá vontade até de achar graça, mas eram pessoas também importantes na obra de Deus. Né? Meu amigo, que é uns nomes esquisitos, né? Mas pessoas super importantes na obra, né? Exatamente. O interessante que tu falou de Priscila e Áquila aí, que ele mostra os dois, ele mostra o primeiro nome de Priscila, mas ele mostra o nome do casal, né? Mostra o nome do casal. Interessante aqui que tipo, Febe era a mulher, né? Então ele vai mostrar várias pessoas que eram... só mostra o nome da pessoa, não se sabe, né?
não se sabe se era casado, se tinha, né? Isso, Mas pouco quando vai relato. para pouco relato. Mas quando vai para Priscila e Áquila, eles citam o nome dos dois, ou seja, por mais que aí há uma probabilidade, né? Que Priscila servisse mais, fosse mais intuitiva, mais intencional na obra, mas ele cita o nome dos dois, ou seja, era um casal que servia na casa de Deus, né, cara? E como é lindo ver Exatamente. casais servindo ao Senhor, como é lindo. Como é Isso é lindo bom. ver casais em pé de igualdade, né? Melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu Yes. companheiro, né, pastor? Forte, forte Então, demais. e eu não sei dessa manhã aqui quais são os números, né, de casais, né, ou se de repente o seu cônjuge aí não está tão ativo na obra de Deus, mas não deixe de motivá-lo, né? Não deixe de motivar, não deixe de orar, não deixe de incentivar. Procure a forma certa de incentivar e de motivar, porque, né, Sim. entrando já um pouquinho aqui nesse assunto, porque a gente tem que ser bem realista, a gente não pode, né, fingir que não acontece nada no meio, né, da comunidade cristã. Tem muitos casais que estão sofrendo crise, pastor. Obreiros que já não são mais tão fervorosos como antes, mas a mulher continua ativa na obra. Às vezes já é a mulher, já às vezes é o varão que já está mais ativo, Sim. é da obra mesmo, ama a obra de Deus, e a esposa já não é tão ativa. Então, até nessas horas, tem que buscar muita sabedoria de Deus, pedir muita direção de Deus, para que um possa incentivar o outro sem gerar ira e sem Massa. gerar contenda no meio do casal. Né? Porque, às vezes, até Show. a forma de a pessoa cobrar, chamar para fazer, isso também faz muita diferença. É o que Pedro falou, né? Que se as mulheres não souber ganhar o marido com palavra, pelo seu procedimento, ela vai ganhar sem palavra e assim sucessivamente, né? Tanto para homem como para mulher, crendo que Deus quer mais é que eu e a minha casa, você e a sua casa, sirva ao Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é precioso saber que ele lembra de muitas pessoas, né, amigo? Como é precioso saber que nossos nomes ficarão escritos, né? Mas aí eu queria dar uma pulada aí, passando um pouco os nomes. Hum. A gente tem 9 minutos. Amém, pastor? E eu queria tentar ir lá pro 17, cara. Que aí já entra na problemática da igreja, né? Isso. Lá no 17. Lê aí pra mim, pra nós, a versão. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O 18 complementa, né? O 18 diz assim, ó. Porque os tais não servem a Jesus Cristo, mas servem o seu próprio ventre. E suas palavras e lisonjas enganam os corações simples. Né? Suas palavras e lisonjas enganam os corações simples. Então o apóstolo Paulo ele pede para a gente notar, para a gente ver as pessoas que causam divisões. Olha essa versão aqui, que é a versão A Mensagem. É a Bíblia que eu tenho ganho do pastor Joseni. Eu ganhei do pastor Joseni essa Bíblia. Diz assim, ó. É benção, conheço, pastor Zaninho. Ó a versão como é massa. Amigos, um conselho final. Estejam atentos com relação aos que extraem algo do ensinamento que vocês aprenderam e depois usam para criar confusão. Evitem essas pessoas, elas não têm intenção de viver para o Senhor. Estão aqui pelo que podem obter e falam de modo piedoso para enganar os ingênuos. Olha como essa Forte. versão é muito forte, cara. Bem clara, né? Bem... Não é? Elas extraem algo do ensinamento que vocês aprenderam e depois usam para criar uma confusão. É o que a gente tem falado sobre textos isolados. Né? A gente fala que é um texto fora do contexto, né? Gera um pretexto para uma heresia. Né? Então, são pessoas que estão tirando partes da Bíblia para criar confusão, gerar uma confusão na mente das pessoas que não entendem.
né? Isso. Não é na mente de qualquer um que a Bíblia diz aqui. Ela fala que é para enganar os ingênuos, aqueles que não têm uma maturidade ainda espiritual, aqueles que não entenderam a palavra ainda. Então, Isso. essas pessoas, elas vêm com um engano, né? O objetivo delas é enganar, é gerar confusão, é gerar divisão dentro da igreja. Isso é muito forte, cara. Verdade. Evitem essas pessoas. Elas não têm a intenção de viver para o Senhor. Não tem. Então tem muitas pessoas que estão querendo criar confusão no meio da igreja porque não tem intenção de viver para Deus, cara. Você vai ver, né? Pode falar. A gente pode pegar o exemplo da igreja da Galácia, né? Os Gálatas. Quer dizer, Paulo pregou o evangelho, né? Deixou ali crentes, salvo em Jesus Cristo, para dar continuidade à obra do Senhor, mas alguns judaizantes se infiltraram na igreja e começaram a distorcer a mensagem de Paulo. Não, eles quiseram impor alguns requisitos para a salvação. Não, para ser salvo, para alcançar a salvação, ainda tem que guardar o sábado, tem que praticar alguns costumes judaicos e tal, participar das festividades, isso e aquilo, tá. Só que não foi isso que Paulo ensinou. E mais, e eles ainda tentaram degrinir a imagem de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Tentaram confundir a mente dos irmãos. Olha, Paulo não é apóstolo, ele nem andou com Jesus, como é que ele se intitula apóstolo? Aí, logo na introdução da carta de Paulo, ele vai dizer, Paulo, né, apóstolo, chamado por Deus, não por homem algum, né? Ele já vai defender logo seu apostolado. Sim, e no capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer, né, que ele carrega as marcas do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu carrego as marcas de que pertence ao Senhor Jesus. Quer dizer, infelizmente a gente está sujeito de pessoas no meio da nossa comunidade surgirem, aparecerem, né, principalmente agora com as redes sociais, ó, aproveitando aqui deixar com um conselho, né, eu digo isso também para os irmãos da nossa igreja, para a gente ter cuidado. Nem tudo que a gente assiste no YouTube, que a gente vê na internet, a gente tem que filtrar, tem que ter cuidado. Se tem dúvida, está meio assim embaraçado, vai procurar o pastor, alguém que tem conhecimento da palavra, da sua igreja, do seu ministério, alguém de confiança. Porque tem muita gente hoje que entra na internet, pastor, ainda aqui nesse contexto aqui, causando confusão, dizendo que o dízimo não é mais bíblico, que não precisa mais congregar, é só ficar em casa, sabe, causando confusão, deturpando a mente de muitas pessoas. E eu conheço pessoas que, infelizmente, hoje estão totalmente embaraçadas, porque se deixaram levar por, né, tais tipos de pessoas, né, que a gente possa ter cuidado, você, né, que é pastoreado, né, pelo seu pastor, certo? Ele é um homem de Deus, siga as orientações, certo, dele. Alguma dúvida que chegou alguém na sua casa com outro ensinamento, outra doutrina, não, calma aí, eu vou, né, chamar meu pastor aqui, vamos ver, certo? Porque isso é muito, muito sério, tem que ter cuidado. Sim. Na verdade, a igreja precisa amadurecer, né, amigo? A gente precisa, sim, a gente precisa da ajuda dos nossos pastores, dos nossos líderes, mas eu acho que esse tempo que a gente está em casa é um tempo de amadurecimento. Esse povo precisa crescer em fé, precisa crescer em palavra, né? Precisa saber o que é verdade e o que não é. Isso é através da maturidade. Nós precisamos crescer em maturidade. Precisamos deixar de ser menino, né? Exatamente. Parar de tomar o leite, começar a comer buchada, sarrabui. Infelizmente, a gente vê pessoas que têm 10, 15, 20 anos na fé, mas ainda são... Menino. Infelizmente, né? Se deixam se levar por qualquer vento de doutrina. Eu quero só, a gente tá terminando aqui, falta 2 minutos. Amém, pastor? Primeiro versículo 20, que ele dá uma alegria pro povo, né? E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele tá trazendo um ânimo para a igreja, ó. O inimigo vai ser vencido, né? O inimigo vai ser derrotado. E eu quero encerrar com o versículo 27. Aí eu vou deixar tu encerrando aí, tá? O versículo 27, ele fala, o Deus único, sábio, seja glória por Jesus Cristo para todos sempre. Ou seja, naquela época, os romanos, eles adoravam muitas divindades. Inclusive, eles cultuavam o imperador, né? Então, eles tinham essa adoração. Quando o apóstolo Paulo ele encerra dizendo ao Deus
único. Não existe outro, não existe outro, não existe outro. Né? Ele fala assim para deixar claro, existe um só Já Deus. bem claro que só existe um Deus. Aleluia. Aleluia. Encerra aí, nós temos 1 minuto. O que você quiser falar e se quiser orar por Fortaleza. Amém, pastor. Né? Agradecer aqui também, em primeiro lugar, né, o convite aí do senhor. Né? Me sinto aqui muito honrado. Confesso que eu iniciei aqui um pouco... Vamos estar mais vezes, viu? Confesso que eu iniciei aqui um pouco meio nervoso, meio trêmulo, mas a gente vai conversando, a gente vai se saltando aqui, os irmãos bem participativos aí na live, que vocês continuem assim, certo? Essa motivação, encorajados, fazendo a obra que vocês já vem fazendo, certa obra social que eu acompanho aí, quero um dia participar com vocês, aí a gente se unir, fazer um culto de rua juntos aí, entrar dentro da comunidade, da periferia, pregar o evangelho, independente de placa de igreja, porque, né, inclusive eu estou até com a camisa aqui do culto de rua, que é um trabalho que a gente faz interdenominacional, né? Um trabalho interdenominacional. A gente junta várias igrejas, vários irmãos e vai para as comunidades, vai para as periferias. Ali a gente canta, a gente ora, a gente prega, distribui cesta básica, distribui sopa, faz obra social. Eu vi até umas fotografias, o senhor lá tirando fogo lá para cima, lá, aquele negócio ali é bacana. Ao Deus do fogo, ao Deus do fogo. Esse pastor é fogo, viu? Até os ossos, até tudo. Então, pastor, que Deus abençoe, agradeço aí os irmãos. Amém. Queria aproveitar também o tempinho aqui de encerramento para a gente orar, principalmente pelo nosso pastor lá que eu fiz menção aqui, né, do que aconteceu na igreja dele. Está passando um momento difícil. Outros pastores também estão passando dificuldade nesse momento também. Alguns estão enfermos, outros estão passando necessidade financeira, outros estão abalados psicologicamente. Antes de orar, só dizer 2 coisas. Primeiro, a nossa igreja está em construção, né, amigo? Nós estamos na peia da construção. E aí um irmão, que é eu não vou falar o nome, porque eu não pedi permissão, mas ele ofertou um gás para a igreja. E a gente vai fazer uma rifa desse gás, né? R$5 o ponto. Se alguém se interessar em botar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, chama aí no pessoal, no Instagram aqui da igreja mesmo, ou chama lá no meu zap, né? E a partir de hoje a gente vai estar fazendo essa rifa e assim que preencher a rifa nós vamos estar fazendo o sorteio. Pronto, em nome de Jesus, o mais rápido possível. Aí. Glória a Deus. Vou preencher um pontinho aí. Vai ver esse gás aí? Eita, é forte. Né? Olha, de Deus. Ore por nós. Fortaleza. Pois vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesse momento por essa manhã maravilhosa. Aleluia. Presença onde, meu Deus, aprendemos mais da tua palavra, que nós possamos continuarmos assim, firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, Pai, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Carlúcio, toda a igreja, os irmãos que estão aí na live, meus amigos, também que entraram para compartilhar nesse momento. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar, levantar eles mais ainda na tua obra, usar eles de forma poderosa para a glória do teu nome. Que cada um possa cumprir o seu papel com excelência, porque o Senhor não procura quem faz mais, mas o Senhor olha para aquele que faz melhor, que dá o seu de melhor, que faz com amor, que faz com todo carinho a tua obra, meu Deus, para a glória do teu nome. Abençoa também o nosso pastor Wellington, pastor da Igreja Yeshua para as Nações, nosso amigo ali que está passando um momento difícil, Pai, ali naquela comunidade que foi invadida pelas facções criminosas, famílias foram dispersas, famílias foram expulsas ali daquela comunidade, com medos, apavoradas, Pai, com a situação. Que o Senhor possa consolar essas pessoas, trazer refrigério para a alma deles, trazer